Bíblia Sagrada em áudio, por Samuel Juiz dos Santos. Traduzida por João Ferreira de Almeida, edição no ano de 1969. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. A referência bíblica sobre esse texto sagrado, no livro de O Santo Evangelho segundo Santo Marcos, no capítulo 7, versículos do 1º ao 23º. O Santo Evangelho segundo Santo Mateus. Contém 28 capítulos. Capítulo 15 contém 39 versículos. A página do Novo Testamento é de número 18. Diz o título: A tradição dos anciãos. Versículos do 1º ao 20º. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e, quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe, e assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi, e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta, que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos, ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre, e é lançado fora? Mas o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. A referência bíblica sobre esse texto sagrado, no livro de O Santo Evangelho segundo Santo Marcos, no capítulo 7, versículos do 24º ao 30º. O Santo Evangelho segundo Santo Mateus. Continuação do capítulo 15. A página do Novo Testamento é de número 18. Diz o título: A mulher cananeia. Versículos do 21º ao 28º. E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus, e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé,
seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. A referência bíblica sobre esse texto sagrado, no livro de O Santo Evangelho segundo Santo Marcos, no capítulo 8, versículos do 1º ao 10º. O Santo Evangelho segundo Santo Mateus. Continuação do capítulo 15º. A página do Novo Testamento é de número 19. Diz o título: A segunda multiplicação dos pais. Versículos do 29º ao 39º. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e, subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte, que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem que comer, e não quero despedir-a em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: Donde nos viriam no deserto tantos pais, para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pais tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E, tomando os 7 pais e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram, do que sobejou, 7 cestos cheios de pedaços. Ora os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido a multidão, entrou no barco, e dirigiu-se ao território de Magdala.